sou Paulo Martins. Hoje vamos fazer o seguinte, hoje vamos trabalhar umas atividades, uns exercícios sobre o conteúdo da última aula. Na última aula nós falamos sobre acústica, falamos sobre as ondas sonoras e as qualidades fisiológicas do som. E pretendo nessa aula discutir esses conteúdos. Então, inicialmente vamos falar sobre o som. Como nós já estudamos, as ondas se classificam em mecânicas e eletromagnéticas. O som é uma onda mecânica. Sendo assim, as ondas sonoras necessitam de um meio material na sua propagação. Tá? E como essa onda necessita de um meio material, nós observamos que a sua velocidade depende da densidade do meio. Ou seja, quanto maior a densidade do meio, maior a velocidade do som. Assim, o som se propaga com maior velocidade nos sólidos do que nos líquidos, e nos líquidos do que nos gases. Ok? Muito bem. E sobre as qualidades fisiológicas do som, nós falamos sobre intensidade, que está relacionada com a amplitude da onda, com a energia da onda, com a potência da onda, sobre a altura, que está relacionada com a frequência da onda, e sobre o timbre, que essa qualidade, por último, é muito interessante, pois é através dela que a gente diferencia uma mesma nota musical emitida por instrumentos distintos. Quando a gente diz uma mesma nota musical, a gente diz que é uma nota de mesma intensidade e de mesma altura. Ok? Então vamos lá. Quesito de número 1. Um homem adulto conversa com outro de modo amistoso e sem elevar o nível sonoro de sua voz. Veja bem, sem elevar o nível sonoro aqui está relacionado à intensidade da onda sonora, ou seja, a intensidade está relacionada à energia da onda, à amplitude da onda. Então, os adultos conversam sem elevar o nível sonoro, ou seja, a amplitude da onda. Enquanto isso, duas crianças brincam emitindo gritos eufóricos, pois a brincadeira é um jogo interessante para eles. Veja bem, as crianças brincam emitindo gritos eufóricos. Então, os gritos também aqui está relacionado com a intensidade da onda e com a altura. Aqui tem um detalhe importante, é que os homens adultos têm emitem um som mais grave. A voz dos homens adultos ela é grave, então grave está relacionado à altura do som, à frequência emitida pelas ondas, ou seja, os homens emitem um som com a frequência menor do que as crianças, que emitem um som com a frequência maior, o som mais alto, as crianças, tá? Ou seja, agudo, e os homens mais baixo, ou seja, grave. A pergunta é, o que distingue os sons emitidos pelo homem dos emitidos pelas crianças? Veja bem, acabamos de comentar. Primeiro, a intensidade. As crianças gritam, Os homens falam de maneira moderada, amistosa. Então, a intensidade. Segundo, a altura do som, A altura do som, ok? Aí ele coloca, o timbre apenas? Não. A altura apenas? Também não. A intensidade e o timbre apenas, olha, a intensidade e o timbre. Nós não falamos de timbre aqui, que é um outro detalhe importante. Como nós vamos ver, a letra E, onde diz assim, são a altura, porque é a voz da criança, a voz aguda, um som com maior frequência, a intensidade do som também,
Por que a intensidade do som? Porque as crianças gritam, né? Então, esse apenas aí vai eliminando todas as opções. E o timbre, né? As crianças, se você diferencia a voz de uma pessoa de outra pessoa através do timbre da voz, né? O timbre está relacionado ao aparelho que emite o som, as cordas. Hoje a gente chama de prega vocal, tá? Antigamente chamava de cordas vocais. Hoje chamamos de prega vocal, né? Nós seres humanos. Portanto, eu vou deixar o comentário para vocês aqui, tá? Eu já fiz esse comentário. Questão número 2. Durante a apresentação de uma orquestra, um espectador consegue facilmente distinguir os sons de cada um dos diversos instrumentos musicais, mesmo que estes emitam sons de mesma intensidade e frequência. Olha, os instrumentos emitem sons de mesma intensidade, quer dizer, com mesma amplitude e com mesma frequência, de mesma altura. Mas o espectador consegue distinguir o som dos instrumentos através do timbre, né? É o timbre do som emitido pelos instrumentos que depende de cada instrumento, ok? Então, nós temos aí a seguinte frequência, timbre, intensidade, velocidade, volume. Portanto, timbre, letra B. Deixo o comentário para vocês aqui também, ok? Bom, vamos à questão de número 3. Em geral, com relação à propagação de uma onda sonora, afirmamos corretamente que sua velocidade é. Bom, como já falei no início da aula, a velocidade do som, sendo ela uma onda mecânica, depende diretamente do meio, ou seja, quanto mais denso o meio, maior a velocidade. Sendo assim, a velocidade do som se propaga com maior velocidade nos sólidos do que nos líquidos e do que nos gases. Portanto, letra E. Deixo o comentário para vocês. Questão de número 4. Quais as características das ondas sonoras que determinam, respectivamente, as sensações de altura e intensidade? Veja bem, respectivamente. Aqui é um detalhe importante que merece a gente grifar. Esse respectivamente, você vai primeiro observar que é com relação à sensação de altura, e a altura está relacionada à frequência do som, né? Frequência do som, e depois a intensidade, que está relacionada à amplitude da onda sonora. Muito importante. Então, é frequência e amplitude. E aí é a letra A, tá certo? Muito cuidado que a letra E diz amplitude e frequência, ok? Portanto, letra A, deixo o comentário para vocês. E, por fim, nós temos a questão de número 5, que diz assim: em relação às ondas sonoras, a afirmação correta é... Vamos lá, vamos comentar cada item. Quanto mais grave o som, maior sua frequência. Não. Som grave é som de menor frequência, tá certo? Som baixo, que a gente chama de som baixo. Som alto é som agudo, som de maior frequência. Então, letra A está fora. Letra B. Quanto maior a amplitude de uma onda, mais agudo, não. A amplitude está relacionada à energia, tá? Sendo assim, quanto maior a amplitude, maior a energia da onda. Na agudo, é maior a frequência, a altura. O timbre de um som está relacionado com a velocidade de propagação. Não. O timbre está relacionado com o tipo de instrumento. Podemos distinguir dois sons de mesma altura e de mesma intensidade emitidos por duas pessoas diferentes, porque eles possuem timbres diferentes. Perfeito. A intensidade de uma onda é pela frequência, não, a intensidade pela amplitude. Portanto, letra
deixo o comentário da questão anterior, certo? Aqui para vocês. Para vocês, um bom trabalho e até a próxima.